Estou tendo o prazer de fazer com dois amigos aqui do mercado. A UniGR é uma escola de riscos, um centro de formação de especialistas em gerenciamento de risco. E hoje nós vamos falar sobre operações logísticas, sobre gerenciamento de riscos e sobre seguros. Então, o meu nome é Adriano Fusaro, eu sou oficial da Reserva do Exército, entrei no gerenciamento de risco por acidente, como uma grande parte de vocês. Comecei na Pancari em 2008, era da área de investigação, depois fui para projetos, tomei conta de contas bem grandes lá, fui para Tokyo Marine depois fui para Brasil Risk, cuidei de contas japonesas, cuidei de contas de alimento, grandes também. Enfim, depois acabei abrindo uma consultoria que eu vendi recentemente e eu abri a escola justamente porque eu tinha identificado que no mercado de gerenciamento de risco a gente está com uma falta de capacitação de profissionais. Então a gente tem o Brasil inteiro trabalhando com gerenciamento de risco, o Brasil inteiro trabalhando com seguros e trabalhando com logística, né, transporte, movimentação e armazenagem, mas poucas empresas que formam profissionais como a gente precisa que eles sejam formados. Então a proposta da UniGR é justamente capacitar os gestores de risco, os analistas que estão do lado do segurado, que é quem tem o risco e que colocou o risco no mercado segurador. Então hoje nós temos diversas empresas, né, gerenciadoras de risco, são empresas de cadastro, monitoramento, temos as empresas de pronta resposta, escolta, as empresas para gestão de risco, para gestão de crise, as tecnologias, mas nos faltam pessoas capacitadas para gerir a complexidade do risco do nosso mercado. Quanto mais o tempo passa, mais o mercado fica complexo e menos pessoas formadas a gente tem para fazer essa gestão. Então, hoje nós vamos conversar com o Robson Cristiano, que é um dos sócios proprietários da Personalog, e com o Marcos, que faz parte da corretora Santos e Silveira. Isso, Santos e Silveira. Então, ele vai falar um pouco do mercado de logística. Ele é professor há quantos anos? 13 anos. Há 13 anos, já deve ter tido mais de 10 mil alunos aí. Ex-militar também, sargento. E ele vai falar um pouco sobre o mercado de logística, da história dele como professor, e depois a gente vai começar um debate onde ele começa a apresentar todas as dificuldades e riscos que ele tem, e aí o Marcos vai entrar com todas essas ferramentas que o mercado de seguro tem e as ferramentas de gerenciamento de risco que o mercado de seguro pede, aonde eu entro também colocando todos esses embates e dificuldades de operacionalização. O que é retornável, o que é descartável, o que pode ser aplicado, o que tem no mercado, o que não tem, o que usa, o que não usa, o que é verdade, o que é mentira, o que é lorota. Então a gente vai discutir esse negócio todo. Cristiano, com você a palavra, pode apresentar a sua empresa e falar da sua história. Boa tarde. Primeiro, é muito legal a gente estar recebendo aqui o Fusaro, o Marcão. A gente já se conhece de longas datas. Falando um pouco da minha história, eu também sou sargento da Reserva do Exército, né? E quando eu vim para a vida civil, interessante é isso, que eu também caí no mercado de GR meio de paraquedas. Eu fui trabalhar numa gerenciadora de risco e entrei nela como operador. E nela, como operador... Que ano foi isso? Isso foi em 1900... Não, já foi em 2000. Já foi no século XXI. Já foi no século XXI. Não, final do século XX. Século XXI foi 2001. Final do século XX. E aí eu fui trabalhar nessa gerenciadora, eu fazia o rastreamento de todos os carros de uma grande transportadora, né, que depois eu fiz projetos para ela no futuro. E o legal é que eu fiquei lá 1 ano e meio, aí eu saí de lá, fui para uma outra gerenciadora que também tinha uma corretora de seguros, também na época era muito conhecida no mercado. Aquela que a gente trabalhou junto. Uma antes. E aí lá foi quando eu tive a orientação do meu diretor, que também era um oficial da reserva, era um coronel da reserva do Exército. Ele falou para mim: Cristiano, tem faculdade? Eu disse: não tem, coronel. Então vai para a faculdade, ou no ano seguinte você está fora. Né? Não tem muito o que fazer. Por quê? Porque nessa segunda empresa, com 6 meses de empresa, eu já era o gerente geral da empresa. Aí eu fui para a faculdade, me formei, e já no ano seguinte, em contato com um grande professor
Posso falar o nome dele? Eu devo até... Cada um é responsável pelos seus processos. Nós vamos falar dele também aqui. Professor Maurício Pocopetes, grande contador, né, dava aula no curso de contabilidade na faculdade, no curso de administração também, e ele me abriu as portas para começar a dar aula no curso de gestão de risco, no curso de gestão de segurança, a matéria era gestão de risco. E aí comecei a dar aula ali nesse primeiro ano, em 2007, no primeiro semestre de 2007. Logo na sequência veio a oportunidade de eu começar a dar aula no curso de logística. E de lá para cá não parei mais. Aí eu fiz 5 especializações voltadas ao setor, né, logística, gestão de pessoas, marketing, gerenciamento de todo o processo da cadeia. Me especializei, formei cerca aí, chutando baixo, aí, perto de 10 mil alunos já. Então eu dei aula na Uniban, dei aula na Anhanguera, dei aula na Unibero, dei aula na Estácio, que foi a última agora. Inclusive tem um negócio de reconhecimento da Estácio. Exato, foi a última. Todas as faculdades que eu dei aula, eu sempre dei alguma coisa. Eu tenho uma caneta Crown que eu ganhei na época da FNC, antes de se tornar Estácio. Eu tenho um outro troféuzinho, um pouco menor que está em casa, que eu ganhei da Anhanguera. Todas as faculdades acabei sendo muito bem visto pelos alunos, pela experiência, né, que a gente tem. Eu não trazia só teoria, diferentemente de outros colegas, né? Não falando mal de ninguém. É porque tem alguns professores que são focados em dar aula. Tem outros professores que vêm do mercado de trabalho e também dão aula. Exatamente. Né? Não que o professor só dê aula. Você trabalha só dá aula, professor? Isso dá raiva. Eu ouvi essa pergunta direto. Professor? Mas eu também já fiz essa pergunta direto. Na escola. Você dá aula? Então, tem professores que eles se focam em dar aula, o trabalho deles é dar aula, mas eles têm um conhecimento muito voltado para teoria, para os livros, para as metodologias. E quem vem do mercado de trabalho fala, legal esse livro, bacana, mas olha, essa folha esquece. Desse livro é isso aqui que funciona. Exatamente. Ou então adapta essa metodologia para esse caso ou para outro. Né? E aí, Fusaro, e Marcos, eu procurei sempre trazer os meus alunos para essa realidade. Gente, o que Ronald Ballow fala no seu livro de logística é legal, fantástico, mas vamos dar uma olhada na prática, se dá para aplicar. Bom, eu trazia eles em algumas empresas aqui no condomínio, onde a gente está hoje, eu levava em outras empresas, mostrando a realidade. Isso foi muito legal. E aí, por isso veio esses reconhecimentos. E aí, nesse processo, na empresa que nós trabalhamos juntos, né, cuidei de muitas contas lá. Eu vivia mais viajando do que em casa. Você cuidava de transportadores? Cuidava de transportadores. Depois você foi para a célula de tecnologias? Depois célula de tecnologia. Os transportadores, eu cheguei a cuidar lá 25 transportadores. Isso falando do sul e sudeste. Né? Alguns deles tinha alguma coisa no Nordeste lá, não vou falar o nome aqui, mas tinha uma ramificação no Nordeste, mas a gente tinha lá um outro colega que atendia. Mas sul e sudeste era direto viajando, cara. São Paulo, interior de São Paulo, Minas, Rio, Porto Alegre. Eu era do lado dos embarcadores, vocês eram dos lados dos transportadores. Eu lembro que quando tinha um sinistro com um embarcador e com um transportador, era um pau desgraçado, né? Porra, cara. Colocavam a gente no sala. Vocês erraram. Resolve o sinistro aí, Vocês erraram. Não, peraí. Quem errou aqui no fundo no meio. Exatamente. Porque como uma empresa muito grande, obviamente alguma coisa ia se cruzar. Aí, porra, você tava com um embarcador, o transportador que teve um sinistro, tava do lado de lá, cara... Era o... Não, problema. Cara... Isso tudo tem que ser melhoria, não pode ser crítica. Vamos melhorar. Projeto de melhoria. E aí, isso... Eu saí dessa empresa depois, comecei em 2012, fui para um operador grande no mercado, que depois foi vendido para o grupo B2W, né? E lá, fazendo essa parte de gestão da central de monitoramento, acabamos prendendo uma quadrilha lá dentro. Puta, foi um trabalho lindo.
na parte de gerenciamento de risco. E aí, por sofrer ali uma certa coação, ameaça, eu falei, puta, tô fora. E aí eu voltei para dentro de uma gerenciadora de risco, na época foi aonde nós trabalhamos juntos. Acabei trabalhando junto com o Marcão. Lá surgiu a ideia de montar a EFR. A EFR é uma outra empresa, como é que você conheceu bem. A gente entendeu, eu e o Serginho Luquiari. O Serginho ele era um dos herdeiros, né, do grupo TA. A gente teve a ideia de montar a EFR exatamente pensando em trazer melhorias para o transporte. Porque a gente começou a ver que muitos transportadores deixavam de ter performance ou não atendiam às exigências dos embarcadores porque não tinham conhecimento vasto de formulação de tabela de frete, de relacionamento. Isso estamos falando lá em 2013. EFR, Insurance, Freight and Risk. Então já englobava seguro e gestão de risco. Exatamente. Então a nossa ideia era exatamente tipo o Cargo X hoje. Tipo Cargo X. Entendi. A nossa ideia era exatamente pegar a parte do seguro. Só faltou um investidor. Só faltou isso. Foda. Ajustar o frete e alinhar o risco. Era essa a ideia da EFR. Bom, a EFR, a gente foi até, eu e o Serginho fomos juntos até 2016. E aí, quando em 2018 eu fui fazer projetos para uma outra gerenciadora de risco, fora de São Paulo, e não deu muito certo, não atendeu muito a expectativa, o anseio, tanto dos dois lados. Acabei vindo trabalhar com outro colega, o Joel da Santos Broker, que até hoje é corretor e é parceiro da Santos Silveira. E aí, com o Joel, a gente entendeu o cenário, e por eu ter ainda aquela vontade de ter alguma coisa voltada ao transporte, é aí onde eu quero chegar na persona, no final de 2019 eu tive um colega, parceiro e também era cliente, e ele falou, puta, vou desfazer da empresa. A gente acabei conversando com o Décio, que é sócio da gente aqui, e a gente chegou num conceito de comprar o fundo de comércio dessa empresa e trouxemos para o CNPJ da Persona One. E aplicar somente aquilo que você já ensinava há mais de 10 anos. Exatamente isso. E aí o que acontece? Por eu ser um cara do mercado, ter um conhecimento vasto com N empresas, a gente correu no mercado, abriu várias portas, começamos a trabalhar, só que no momento veio a pandemia. E aí o que a gente fez? A gente fazia muito linha branca, né? Do Nordeste para o Sudeste, Nordeste, Nordeste. E eu sempre com a visão comercial, negócio de transporte, mas olhando também o lado do seguro e do risco. Quando a pandemia veio, que parou tudo, nós sentamos, eu e o Décio, e falamos, para qual lado nós vamos? E aí a gente teve a ideia, né, Deus deu a luz para a gente, de ir para o setor alimentício. Cesta básica, naquele momento, estava vendendo horrores. A gente fez contato com um colega que estava numa indústria. Justamente porque no início da pandemia as pessoas começavam a falar que falta alimento, não sei o que, lockdown, todo mundo saía correndo para o mercado e comprava. Foi para o mercado e comprava. China começou a comprar muito alimento, os preços começaram a sair, foi a época que o arroz saiu de 12 para 22. Exatamente. Então as pessoas, tudo que tinham, já iam comprando e fazendo. Eu também fiz coisa de casa. E mais que isso, tinha muitas pessoas que, poxa, comprava a cesta básica, que é o nicho que a gente foi nesse primeiro momento, para doação. Porque muitas pessoas perderam emprego. Então, você tinha que fazer aquela logística ali da social, né? Sim, da parte social. Então, a gente entrou em duas indústrias com uma Fiorino, em um determinado dia. Na outra semana, um lugar a gente já estava com 15 e na outra 25 Fiorinos. Todos os dias trabalhando. Então, aquele faturamento que nós tínhamos inicialmente com as indústrias de linha branca, como tinham estagnado, a gente nem sentiu.
Por quê? Porque o trabalho com essas empresas de cestas básicas cresceu absurdamente. E aí o que a gente fez? Pô, peraí, se todo o mercado que a gente está fazendo está parado e o de alimento não está, o que nós vamos fazer? Vamos para a linha de alimento, só alimento. Então a gente continuou na linha de cesta básica e eu fui batendo firme e forte em outras indústrias de alimento, o que também deu um resultado fantástico para nós. E aí hoje E não é só ter carro à disposição, né? Não. Também é ter carro à disposição, mas é a qualidade de entrega. Sim. É a filosofia da logística, de entregar na melhor qualidade, no melhor tempo, com o menor custo. no tempo certo. E a informação. E a informação. Você vender o que você consegue entregar. E aí tá o ponto que você está falando é bem legal. O que a gente fez, Marcão? O Décio, ele tem a DDS. A DDS é uma empresa, ela desenvolve softwares. WMS, TMS, voltados à logística há mais de 30 anos. Que é o software que vocês usam? É o software que a gente Vocês usa. estão vendendo esse software também? A persona não vende. É. Né? Na verdade, quem comercializa o software é a DDS. A persona, o que a gente faz? Eu vou carregar num determinado embarcador, eu uso a parte mobile. Eu cadastro no celular dos motoristas que estão com a gente. Quando aquele motorista ele vai fazer 1, 2, 3 entregas, A utilização está no celular. está no celular e conforme ele vai fazendo as entregas, ele vai dando baixa dessas entregas. E isso vai já subindo numa plataforma, na web, e o cliente ele vai acompanhando cada Como é que as pessoas conseguem acessar o material da DDS para conseguir entender? Bom, para acessar o material da DDS é entrar no site www.dds.com.br, aí lá tem todas as informações para aquisição. Depois eu até vou deixar o link Eu coloco para você abaixo. colocar. E o contato do Vitor, que é quem é o comercial que cuida dos transportadores de São Paulo. Beleza, vou anotar. Tá? E aí, Fusaro e Marcão, o ano passado, mesmo na pandemia, e com o conhecimento que eu tenho, as especializações que eu busquei ter também no meu nível acadêmico, eu acabei me cadastrando no Conselho Regional de Administração, né? E consequentemente também eu consegui o certificado de perito judicial em logística. Então isso tem aberto várias portas. Por quê? Porque quando um transportador, mesmo eu sendo dono da transportadora, então a gente conhece muitos transportadores, tem algum problema, acabam me ligando: Cristiano, preciso da tua ajuda em um determinado relatório, preciso da tua ajuda em determinada questão aqui. E eu acabo deixando de fazer as minhas atividades para dar suporte para esses colegas. Análise de sinistro, acidente, roubo, com critério técnico e validade jurídica para um possível processo de ressarcimento. Exatamente. Exatamente assim. isso. E aí tem dado muito certo. Então, puxa, aqui no condomínio onde nós estamos aqui em Jandira, tem alguns transportadores que são clientes meus. Apesar de saberem que eu também sou um transportador, temos um contrato de parceria via IFR, né, que eu acabo dando suporte para eles estarem. Sim, você trouxe vários aqui para armazenar dentro do condomínio. Exatamente. Né? No espaço que você usa. Então, aqui a gente, nesse condomínio aqui, são 8 módulos. Desses 8 módulos, 7 foi eu que trouxe os transportadores para cá para estarem aqui com a gente. Então você também dá apoio para a colocação de transportador no espaço, pelo preço do metro cúbico, enfim. Exatamente. Eu vou, analiso o local e falo: puta, esse local é legal para você, está dentro da sua realidade de custo. Tem uma posição logística interessante para a tua operação, consegue fazer. Então. Questão de viabilidade logística, depende do local que ele atende, dos clientes. Exatamente. Então a gente analisa o custo, que para o cara é legal, a gente analisa a viabilidade logística da região para ele, a gente analisa a estrutura que ele tem hoje, né, e monta um negócio para ele em si, para ele poder deslanchar sozinho. Então, para quem precisar também de armazenagem, a Personal Log fica em Jandira, em São Paulo. É só depois contatar o Cristiano que ele dá um apoio para esse tipo de estudo de operação logística. Bom, então agora o Marcos vai se apresentar, falar um pouco da história dele e também da Santa Silveira. Boa tarde a todos. Primeiramente agradeço a Adriano, Cristiano, por dar de estar aqui com vocês. Eu estou nessa parte de logística, gerenciamento de riscos desde o século XX. Com o gerenciamento de riscos, eu tive a oportunidade de trabalhar em 98 como operador
de uma multinacional. Na época ela era australiana, hoje ela é holandesa, foi vendida recentemente no Brasil e a FedEx assumiu todas as operações dela. Então, desde 96 fiquei nessa empresa até 2004, só que de 98 até 2000 fiquei na parte do GR. E aí acabou acontecendo a mesma situação que você comentou, a parte da faculdade. Comecei a faculdade, o gerente pediu que eu tinha que começar a faculdade, comecei a estudar matemática, que foi uma coisa assim que eu sempre gostei. Você tem cara de matemático mesmo. Uma coisa mas eu era muito voltado para essa parte de estatística de número. O que aconteceu com o passar dos anos? Essa parte de relacionamento foi muito importante para mim, porque quando eu fiz matemática eu era muito centrado, muito fechado. Analítico, né? Muito analítico. Acabei saindo da área do GR, fui trabalhar numa parte de frota, fui para a parte de análise, planejamento logístico, questão de custos. Matemática Matemática pura. Trabalhei contratando serviços de transporte também. Criei procedimentos dentro de uma indústria de papel, indústria de grande porte. Então, procedimentos de transportadora, questão de frete, ranqueamento de frete, prazo de entrega, tudo isso. Então, eu tinha feito a faculdade de matemática, tive uma grande escola nessa empresa holandesa, na época era australiana. Eu falei, preciso de uma especialização para juntar a minha parte prática com a parte teórica. Então, eu fui lá, fui na faculdade de Anhanguera, fiz uma pós em logística empresarial. Que legal. Continuei trabalhando nessa área, em 2009 pintou uma chance. Sempre tive um sonho de fazer na FGV, e a FGV fez um convite no primeiro curso de gestão de riscos corporativos. E eu fiz parte da primeira turma. Só que eu continuei na área de logística, toda essa parte de planejamento logístico, dava umas aulas de matemática, de logística também em algumas instituições. E aí em 2015 eu virei a chave, não, agora eu vou para o gerenciamento de riscos. Fiz a especialização. A gente costuma falar que a gente nasce, cresce e fica e morre, né? Nós, na logística, a gente nasce, cresce, fica louco e entra pro gerenciamento de risco. E continua louco. E continua louco, cara. Fui por gerenciamento de risco, trabalhei numa gerenciadora de risco médio para grande porte, onde nós se conhecemos. Pintou uma outra proposta, veio trabalhar numa transportadora de grande porte voltada para o e-commerce, que hoje em dia ela é capital francês. Só que eu sempre, as pessoas em todas as empresas que eu trabalhei, sempre falavam para mim assim, por que você não vai para a comercial? Você se dá bem com os clientes, as pessoas gostam de você. E agora em 2020 eu tive essa oportunidade. Então eu tive um convite da Santos Silveira, corretora de seguros, justamente para essa parte de captação de novos negócios. A Santos Silveira é uma corretora que tem mais de 15 anos de mercado, voltada somente para seguro de transporte. E lá eu estou nessa captação de novos negócios, não só voltado para transporte, mas também para os demais ramos de seguro, seguro de frota, seguro empresarial, e toda a parte também voltada para a consultoria. Então a gente também faz toda a parte de consultoria. Eu, como fiz especialização em logística, especialização em gestão de risco, então transporte de material químico, transporte de carga-projeto, que são aquelas carretas de grande porte, acima de 3 metros de largura, e tem uma série de legislações. Eu também sei questão financeira, a transportadora está quebrando, vamos detectar onde está acontecendo para ter o plano de melhoria. Então, nisso daí que eu trabalho, então, essa parte comercial e a própria parte de lecionar, de poder ensinar para as pessoas, isso é muito importante. Dei aula, fiz palestra na Escola de Negócios Seguros, dei aulas em algumas instituições, sempre voltado para logística e seguros. Nas empresas que eu trabalhei também sempre dei muito treinamento, tem funcionários que até hoje ligam, indica emprego para um, indica para outro. E agora, o que nós buscamos? Corretor de seguros, a gente lá na nossa empresa, nós não temos a cultura de vender taxa. O que nós trabalhamos? Trocador de papel. A gente não troca papel. Nós queremos entender a necessidade do cliente, entendendo a necessidade do cliente, nós adequamos a pólice de seguro para aquela necessidade dele. Você sabe que essa é uma dificuldade que o mercado em si não entende. O cara que entra hoje no mercado, isso eu falo porque constantemente vem vendedor de seguro aqui. A gente recebe todo mundo, né? Apesar de eu estar fechado com o nosso corretor,
Sempre vem o pessoal vender aqui e eu acabo recebendo. E aí os caras me fazem ofertas mirabolantes. Não sabe quanto eu movimento. A frase é o seguinte, Cristiano, independente de saber quanto você movimenta, é mais ou menos isso, gente. Independente de saber quanto você movimenta, eu vou reduzir a sua taxa em 20%. Como é que você vai reduzir a taxa de alguém em 20% se você não conhece a operação, não sabe quanto é movimento? É só suposição. Quer dizer, você está vivendo de uma forma hipotética. Sim. Então, você não vai atender a minha necessidade. Eu acho que é mais ou menos isso. Sim. Que vocês fazem lá. É entender a necessidade para poder vender o real. Reduzir taxa por reduzir taxa é só um exercício matemático. Abaixa o seu limite máximo de garantia, diminua o seu limite para começar a monitorar, ou seja, o seu limite para fazer cadastro de consulta, põe uma franquia lá no alto com POS e pronto. Já fiz uma matemática básica para diminuir a tua apólice. Fiz uma substituição. Só que aí quando você for perceber, você está rodando quase no alto seguro, porque nada do que está ali contempla a tua operação. Vai atender a necessidade. O questionário, a gente até pode falar em outra. Ótimo. A gente pode falar até em outro debate. O questionário é um item fundamental. Sim. Então, não posso chegar na sua empresa, Personalog, entrei no site, vi que você carrega material X, Y, Z e vou deduzir uma taxa, ou vou deduzir um PGR. Não posso fazer isso. Você tem que entender. Eu tenho que entender a sua operação. Não sei se vocês acompanham, mas eu acompanho bastante canal de pessoal da parte financeira, né, do Instagram e tudo mais. Então, tem uma máxima que eles dizem que é igual o Ministério da Saúde adverte, blá blá blá, o pessoal da área financeira diz: rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. Então eu vou trazer isso para o gerenciamento de risco. Risco passado não é garantia de risco futuro. Ou seja, seguradora, você pegou a planilha de sinistro do cara, olhou e falou assim, beleza, sinistralidade 30%. Sai o Cristiano da Personalog, entra o Zé Tampinha lá, o Zezinho, que não tem 10% do conhecimento dele. Ótimo, é uma excelente pessoa, um cara maravilhoso, ele não é nem da área de GR. Ele não vai gerenciar o risco da Personalog da mesma forma que o Cristiano faz. Então, todas as ferramentas de gestão de risco que têm que ser aplicadas, de gerenciamento de risco que têm que ser aplicadas, não vão ser geridas da mesma forma. O que vai acontecer? Sinistro. Exatamente por isso que nasce a UniGR. Para que a gente possa ter mais pessoas capacitadas fazendo o gerenciamento de risco do lado do cliente, porque se trocam as pessoas, sai um jogador bom, entra outro jogador bom. O que a gente vê é que a seguradora coloca lá a taxa de acordo com a planilha de sinistro, troca-se de repente uma peça do outro lado, lá do lado do cliente, e vem alguém ali, o step, né? Tem um step ali, tá meio careca, meio zoado, não tem um fio de cabelo. Põe aquele step ali, vamos ver até onde ele aguenta rodar. E aí a sinistralidade vai embora por quê? Porque é uma pessoa que não tem formação, não tem inteligência emocional para lidar com o risco, porque na hora que dá o risco, negão, esquece. Foda-se. Mas é aquela loucura. Como a gente fala no exército, a barata voa. Então, sai todo mundo correndo para todo lado. Se o gestor de risco não tem inteligência emocional para conseguir lidar com a crise, respirar enquanto está todo mundo louco, ele fala, faça isso, faça aquele outro, processo de contingência, continuidade, gestão de crise, faz isso, ferramenta tal, não funciona. Então, quando você tira um capital humano, né, quando a gente fala de empresas, a gente fala que o CNPJ é um somatório de CPFs. Quando você tem do lado de lá uma pessoa que não sabe gerir o risco como o gestor de risco anterior, sinistralidade passada não é garantia de sinistralidade futura. Vai dar problema na apólice. E também tem situação, né? Porque as empresas, elas contratam uma apólice de seguros. Tipo, o problema pode acontecer, só que são direitos e deveres. Para você ter os seus direitos, você tem que cumprir os deveres. A apólice de seguro é um contrato, onde cada um tem as suas responsabilidades e seus direitos. Tem que cumprir. Bônus e ônus. Não cumpriu? E até aquele termo que a gente escuta falar muito. A seguradora colocou o pelo em ovo. Como é que ela colocou o pelo em ovo? Estava escrito. Você assinou um contrato, você tem um contrato escrito com as regras que tem que ser feito. Agora, se você não segue aquela regra que tem que ser cumprida, que é o mínimo. O seu cliente, você fechou uma tabela com ele. Você não vai cobrar o que está na tabela? Sem dúvida. Exatamente. E esse ponto, cara, que você está colocando é bem legal porque assim, você fechou um processo, um contrato, seja de seguro, seja de frete,
Tá escrito ali. Ah, não, mas não era bem isso. Não, peraí, não é que não era bem isso. Tá aqui, cara, você viu? Então não, mas consegue reduzir isso? O que eu vejo bastante problema, idade da frota. Tá lá em alguma linha, a pessoa contrata lá um veículo, tem algum problema, porra, mas esse carro tem mais de 20 anos. A tua apólice está falando que não pode ter mais de 15. Pô, mas onde que eu vou achar uma carreta? E é normal as carretas terem, né? Assim, sempre são mais antigas. Tem uma carreta mais antiga. Ah, mas não tem. Cara, mas você deveria ter visto, sabe? Você deveria ter lido junto com o seu corretor e ter trazido esse problema para a mesa. Ó, a gente vai te liberar aqui X. Puta, mas sabe como é que é? Esse rastreador eu não tenho, eu vou botar o Tabajara Sat. Não, Tabajara Sat não pode, porque não sei o que. Não, mas não pode trocar o equipamento tal por tal. Cara, toda hora é uma coisa diferente. Assim, leia a apólice, verifique se ela está dentro da tua operação. Aquilo que não cabe na tua operação, já desenha, porque aquilo é um projeto que vai perdurar durante todo o seu tempo de seguro, o teu ano inteiro ali. E é aquilo que você vai ter que seguir. Então, uma coisa que também muitos transportadores, colegas nossos, às vezes, deixam passar despercebido, a NTT. A NTT é obrigatória. É a legislação. É obrigatório. Então, eu tenho a NTT do cavalo, tá? Mas e da carreta? Ah, da carreta não tem. Cara, então não pode, não está coberto. Ou tem dos dois. Ah, não, mas a NTT é de um terceiro. Legal, mas tá válida, tá atrelada ao caminhão? Tá. A NTT está atrelada à carreta? Tá, então legal, está coberto. Ah, então, mas só do cavalo, da carreta não tem, ou só a carreta, o cavalo não tem carga. Então não usa, não carrega, porque não tem cobertura. Exato. E aí, não é que o problema é descobrir isso depois que está carregado e aí você fica naquela, descarrego ou eu vou, acendo uma vela e mando embora. Esse é o problema. Aceitam, aí acaba, tem muitos computadores que aceitam isso. Ele assume o risco. Ele assume e fala, ó, vai lá, me liga de cada meia hora, fica com o celular ligado, tipo... Só que aí, isso é um problema que total. A gente acaba assumindo risco, você já assumiu bastante coisa, eu também, de falar o seguinte, cara, não pode, mas dane-se, manda aí e diminui FPP, faz tal coisa e aquilo, e põe mais um disso, mais um daquilo. Eu tenho um colega que ele falou o seguinte, não vamos fazer o que a gente chama uma freira num prostíbulo. Mas isso tem que ser muito de vez em quando. Muito. Tem que ser quando ali, ó, fim do mês, fechamento, e aí você faz uma dessa. Fácil. Mas, cara, não pode ser todo dia. Não pode virar regra. Não pode virar regra. Exato. Não, exceção não pode virar regra. Se a exceção virou regra, você tem que pegar essa nova regra e colocar dentro da pólice. E se virar regra, vai dar merda. Que aí cria uma regra em cima da regra. Vai dar merda. Como dizem, né? O que é combinado não é caro. Se você tem uma situação diferente, um objeto de seguro novo, um produto diferente, traga para o corretor vai ali desenhar, vai mandar para a seguradora, tem que submeter a aprovação, 3 dias volta. Uma vez eu estava dando aula na faculdade, peguei os alunos, a gente até explicando sobre a parte de algoritmo e tal, como é que surgiu os algoritmos e tal. E aí eu fiz o seguinte, gente, qual que é a probabilidade, porque os algoritmos eles tendem a ir para essa linha de matemática, qual que é a probabilidade de dar bem essa palavra, dar uma merda se eu deixar a porta do banco aberta com centenas de milhões de reais lá dentro? É altíssimo. É a mesma coisa no transporte. Se eu não fechar a torneirinha aonde vai ter a vazão do dinheiro, porque se perde a carga, o dinheiro está indo embora. Se eu não fechar a torneirinha, a probabilidade de dar o problema é altíssima, é 100%. A gente ainda comete um erro de dizer que o prejuízo do roubo é simplesmente o valor da nota. Não é. Não é. Você tem o custo da reentrega, você pode ter multa de contrato, você tem imagem, você tem um problema comercial. Quebra da linha de produção, ainda mais hoje, se é uma carga de alimentos ou alguma coisa de supermercado que já tem folder impresso com promoção e você dá um no-show, o mercado pode pagar uma multa. Sim. Então, para a questão do seguro, para a questão de valor, simplesmente falando, é o valor da nota, pagou aquilo ali, acabou.
Mas se a gente for olhar para trás, tem muita coisa também. Da mesma forma que o acidente, você fala de vida, sociedade, né? Famílias, terceiros, meio ambiente, risco de imagem da empresa. Uma série de coisas, terceiros pra caramba. A gente vê vários acidentes com um caminhão-tanque. Sim. Não sei quantos carros envolvidos, pessoas. Aqui na Persona, é uma coisa que a gente preza muito é o horário. Eu combinei com o meu cliente que eu vou carregar aquela carga no horário XPTO. Aquele horário, meu caminhão vai estar lá. Só que eu também tenho horário para chegar na outra ponta. Só que, para eu chegar naquela outra ponta, eu tenho que medir. Você tem um limite máximo de saída. Exatamente. Então, eu não posso liberar um motorista aqui. Eu tenho 2 horas para chegar na outra ponta, por exemplo. Eu não posso liberar meu motorista aqui em cima da hora. Eu tenho que liberar ele com antecedência. Por quê? Porque ele tem que cumprir a jornada de descanso. Você tem a lei 13.163 para você. Eu tenho. Você tem, voltando um pouco na matemática, você tem a variação do espaço por uma variação do tempo, que vai te dar o quilômetros por hora. Então, você tem isso daí. Traduzindo, para fazer o mesmo percurso em menos tempo, tem que ser com mais velocidade. Você está falando de multa de velocidade e excesso de velocidade, que é um fator de maior risco para acidente de trânsito. Ou seja, eu já estou atraindo um grande risco, um grande problema, sem fazer essa gestão. E você pode ter outro problema também, de repente o armazém, o caminhão tem que sair 5 da tarde, se não sair 5 da tarde, o pessoal tá, então vamos carregar, naquela correria de carregamento, vai lá, não coloca uma cinta direito, não coloca a catraca de uma forma correta, exatamente, aí a carga sofre um acidente. E aí? E os meus clientes todos aqui, eles falam o seguinte, cara, se não chegar, tem multa. Se não entregar, tem multa. E a multa, ok. Todo mundo está sujeito a isso. Sim. Mas e a imagem da empresa depois? A gente sabe que nenhum cliente é interno. Você pagar uma multa uma vez, tudo bem, agora pagar outra. Outra, 3, 4, 5. O cara não estava para receber multa, ele estava para receber a carga. Ele não ganha dinheiro com multa, ele ganha dinheiro fazendo trabalho com a carga. Desgasta a minha imagem. Exato. Desgasta a estrutura financeira da empresa, porque você está pagando multa atrás de multa, em vez de você ter o recurso que você está tirando. E, consequentemente, vai ser a perda do contrato, a perda do negócio e a quebra da empresa. É que muita gente hoje inserido no nosso cenário logístico não para fazer essas análises, como a gente está debatendo aqui agora, desse ângulo. Ou não, tem que pôr para a rua. Em contrato com multa, você precisa, é igual a pólice de seguro, você tem que negociar no momento da assinatura. Assinou, já era. Não tem o que fazer. Já era, está feito. Tem que cumprir. E aí, a gente tem todas essas variações, né? Falando aqui, eu recebo às vezes cotações para preencher, para fazer, para projetos para entrar, de cargas que eu sei que eu não vai ser legal para mim. Por exemplo, já contaram aqui comigo, Cristiano, carga de celular de 1 milhão. Meu coração. Peraí. Eu tenho carreta blindada aqui, eu tenho. Então, aí o que acontece? Guardando o teu armazém nesse feriado. Esquece. Só esse final de semana. Cara, esquece, vai dar merda. O cara nunca pediu, ele só quer esse feriadinho. 4 dias, deixa aí. E aí o que acontece? Quando vem esse negócio? Você tem seguro da armazenagem, deixa aí, ninguém vai saber. Eu não faço, eu não vou. Por quê? Porque eu sei que, apesar da gente ter tudo amparado, a gente tem gerenciamento de risco, a gente tem seguro, os nossos carros são rastreados, todo mundo passa pelo cadastro. Eu sei que se eu fizer, vai dar merda. E não é o nicho que eu quero entrar. Né? Não é. O eletrônico é um nicho que eu tô. Né? Eu quero ficar fora por enquanto. Falando em questão de risco, o eletrônico para você é um risco excluído. Não te interessa. Não vai me Ele é muito alto em relação ao que você vai ganhar. Exatamente. Então, você é melhor excluir esse. Você foca na sua expertise. Explorar outros riscos. Apesar de estar liberado na minha pólice atual, o risco eletrônico eu não quero. Para mim está excluído. Então, quando vê alguma coisa de eletrônico, legal, não faço. Não, mas é tiro curto e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Não faço. Não faço. Por quê? Porque eu sei que se eu fizer, o risco que o meu pessoal vai ter que se debruçar é muito maior. O pessoal vai ficar ali atento em cima do carro. E outra coisa, né? Se você entra numa operação de eletrônico para fazer volume,
Aí você tem um volume Sim. de viagens, você tem um volume de frete e um ganho recorrente. Se você pega para fazer uma operação esporádica, é porque alguém deu furo e estão querendo transferir para outra pessoa. Cara, pula fora. Não dá não. Então eu não faço. Estão precisando de outra apólice para derrubar um sinistro. Então eu prefiro. Dividir, né? Exatamente. Eu prefiro estar no mundo que a gente está agora, que é o de alimentos, que é o de matéria-prima, insumos, né, que é o que a gente vem fazendo, e está dando muito certo, do que eu ir para outro nicho de mercado, que eu sei que o frete mas é muito legal, mais trabalho. É muito mais trabalho. Muito mais estresse. Quer dizer, hoje eu trabalho com o meu time enxuto aqui. A gente, apesar da gente ter 18 funcionários aqui hoje na Persona, o time é enxuto. É bem enxuto. Então eu tenho 10 meninos que cuidam da parte de armazém, da parte de manuseio da carga e tal. E aí os outros 8 se dividem na parte administrativa. Então é muito enxuto. Não é uma empresa grande, mas é uma empresa que sabe aonde quer chegar. Então é nessa linha que a gente está indo. Então na parte do seguro, do risco, a gente controla na unha. E essa parte do risco, abrir um parênteses aqui, o risco, probabilidade versus impacto, se voltar na matemática. Então assim, quanto maior o impacto que você tiver com a probabilidade, o seu risco aumenta. Mas eu carrego uma carga que ninguém rouba. O risco é baixo. Então, mas existe uma probabilidade de um impacto. Então assim, não é porque ela é pequena que ela não está lá. Vamos pegar, vai deixar de existir. Vamos pegar um exemplo real agora que aconteceu ontem. O Tatuzão vai fazer a obra do metrô. É logística. Não, aquilo é uma inclusa. Não, mas... Não, agora virou uma inclusa. Aquilo virou um terminal logístico. Chega a barcaça, despeja ali, o metrô vai levar a carga embora. Então. É inclusa paulista, porra. Como é que Tá copiando igual lá que tem na França, lá, bonita lá, né? Então, o Sena, quer dizer, a chance de ter um acidente, a gente sabe que é grande. Por quê? Porque quantos canais... E é a rio ali, né? Ali é o rio. Né? Só que você tem ali os córregos, né, que desagam ali no rio. Então a chance de ter um acidente é alta. Claro, os engenheiros que fizeram todo o projeto e tal, fizeram todo o estudo, só que fugiu do controle. Em algum momento, o monitoramento da execução pode ter se perdido, né? Pode ter se perdido e a coisa aconteceu. Só que agora o que você tem que fazer? Toda a malha rodoviária agora, naquele trecho, está comprometida. Até o dia 11, a previsão que passaram. Aliás, olha a gestão de risco mais cachorrenta que fizeram. Pararam o carro do Dória ali, o carro do Dória passou ali onde caiu logo depois. Ele passou ali, foi dar uma olhada, não sei o que e tal, quando eles foram embora, caíram as outras 2 faixas. Cara, isola tudo. Teve um momento em que eles abriram o trânsito, aí alguém na Defesa Civil falou assim, cara pálida, vai cair tudo aqui, irmão, sai. Porque a trepidação dos veículos da outra faixa fizeram com que a terra fosse abrindo e o solo todo foi embora. Quer dizer... Para isso aí tem um engenheiro muito bom, chama Paulo Scatoni, primeiro tenente de artilharia, servimos junto ao exército, ele vai dar uma palhinha disso aí depois. Você vê que tudo engloba no nosso cenário logístico, né? Então, o risco ele é voltado para tudo. Nós estamos falando mais de risco de transporte, mas você pode usar o risco para qualquer... Não, mas um problema como esse é um risco que atrapalha o transporte. Sim, atrapalha. Teu caminhão estava indo lá, você tem uma janela para acertar. Cara, caiu um negócio. Como é que eu desvio? Cara, eu não desvio. Tem que refazer a agenda. Mas você não pode me multar, porque isso aqui é um acidente. Tá fora. Aconteceu, não está previsto, não fui eu. Infelizmente, pegou todo mundo de surpresa, não vou acertar a janela. Foi o que nós tivemos que fazer ontem. A gente tinha caminhões transitando ali, a gente teve que mudar a agenda. Por quê? Porque o caminhão não ia chegar. E aí a aplicação de multa com o evento da natureza, ou força maior, alguma coisa que aconteceu, você não tem como aplicar. Não tem como você aplicar a multa. Não pode aplicar. Por isso que você tem que ter um advogado bom para fazer o contrato, porque outras causas lá, efeitos da natureza, não sei o que, não podem estar previstas em multa. Então, uma coisa como essa... Porque tem muita situação que, assim, a gente como comercial, naquela ênfase de fechar o negócio, olha só para alguns pontos e deixa passar outros pontos que são vitais.
Por isso tem que ter essa análise em conjunto mesmo. Pessoal, vamos para a terceira parte agora da nossa entrevista aqui. Não esquece de entrar no site www.unigr.com.br, vai lá e clica em cursos. Você vai ver lá, tem um Cipate. Eu vou dar desconto para as 5 melhores perguntas que tiverem nos comentários do YouTube. Eu vou dar desconto de 50% para as empresas que adquirirem. Beleza? Não esquece de seguir @Adriano_Fusaro e @Unigr_oficial também. Beleza? Depois aí, curte e compartilha o vídeo. Segue no Instagram, ativa o sininho para você poder ver as novidades. Então vamos lá. Robson, fala um pouco para nós das dificuldades do mercado de logística, das dificuldades de um operador logístico como é a Personalog. Fala um pouco sobre as suas apólices de seguro, que apólices você precisa para o tripé da logística, para transporte, movimentação e armazenagem. E aí o Marcos complementa falando sobre cada uma apólice dessa. Então, quando você for falar de transporte, a gente fala só do transporte, a gente fala só de movimentação, fala só de armazenagem. Beleza? Cara, vamos lá. Tirando a parte de que o custo de logística cresceu muito aí, porque o combustível está a milhão, né? Agora o governo federal está tentando cortar os impostos junto com os governos estaduais, né? Dá uma segurada nisso aí, porque senão a gente não para, né? Assim, como transportadores, os caras não têm isso, tá morto. O que acontece? Qual que é a nossa maior dificuldade hoje? O seu maior custo de logística é o combustível? É o combustível. E pedágio? E pedágio, né? Combustível e pedágio. Se você pagar por eixo, então... Cara, paulada. Dependendo pra onde você vai, é paulada. Os você pedágios... consegue cobrar isso dentro do frete? Tem cliente que não. Ele não consegue passar. Tem cliente... No pedágio, se o contrato não está flexível para cobrança... Não, tem cliente que quando você vai fazer um negócio com ele já diz o seguinte pra você, cara, o valor do frete, tem o seguinte, você vai vir fazer o valor do frete, o valor do frete já tem que estar inserido no pedágio. Ponto. E o reajuste você não consegue repassar. Não, o reajuste, se tiver reajuste, você vai repassar daqui a um ano. Quer dizer, se tiver reajuste nesse intervalo de tempo, você morreu você. Então, como transportador, a gente se ferra. Por exemplo, tem alguns transportadores, não é nem transportador, alguns embarcadores, qual que é a estratégia deles? Eles vão lá e abrem uma transportadora cativa. Sim. O cara abre uma transportadora cativa. Com essa transportadora cativa, o que os caras fazem? Cara, eu, de certa forma, eu terceirizo todo o meu negócio nessa transportadora minha cativa que está dentro da minha casa. Por outro lado, eu não tenho a quantidade de veículos necessária ou não tenho a expertise necessária para buscar veículos no mercado, que são os terceiros. O que eles fazem? Eu vou quarteirizar, porque ele já é uma terceira, eu vou quarteirizar uma transportadora XYZ, eu vou terceirizar com a Personalog. Só que com a Personalog eu tenho a minha frota e eu tenho meus agregados. Quando eu vou chegar lá com os meus agregados, o cara fala, meu, não pode. Você tem que carregar aqui com a sua frota. Por que eu não posso? Porque já é quinto. Porque já é quinto. Você tem que carregar aqui com a sua frota. Cara, isso gera uma dor de cabeça. Por quê? Porque eu já tenho algumas operações com os veículos da casa, os frotas, que já estão dedicados num determinado cliente. E esse cara veio atrás de mim, eu tenho que colocar os meus terceiros. Para ele é quinto. Beleza. Aí algum outro abre uma exceção. Beleza, pode colocar tal. Legal. Mas ele te pede isso sem te dar nenhuma garantia de contrato para que você vá buscar recurso no mercado para fazer investimento em estrutura e pessoas para conseguir atender a demanda. Sem garantia nenhuma. Então, esse é um grande impacto que a gente sofre. E aí eu tenho que dançar de acordo com a música, né, para poder fazer com que aquele meu terceiro, que é o quinteirizado dele, carregue e o custo que ele quer pagar, cara, é abaixo da tabela de frete padrão do mercado. Ou seja, abaixo até da tabela da NTT. Você está trocando dinheiro de bolsa, quando não está perdendo. Não, a grande maioria você está perdendo. E assim, o grande gargalo, não só da Persona, mas como de todos os outros transportadores, por exemplo, eu vou daqui para o Rio de Janeiro. Cara, o meu valor de frete é R$6.000, R$7.000, por exemplo. Chega o Zezinho da esquina e fala, não, eu faço aqui para o Rio de Janeiro por R$2.000.
sei. É o que a gente falou inicialmente no primeira parte. O comprador, o embarcador, ele fecha esse cara de 2 mil. Sim. Porque às vezes é carga de retorno pro cara, ou ele tem uma carga boa lá para puxar e ele não tem como ir. Ou ele tem que voltar para casa e ele vai voltar de qualquer forma e ele tá fazendo um tipo de BlaBlaCar. Joga qualquer coisa aí, joga 2 galinhas aí que eu levo. É o tal do bater-lata, que é o termo que o mercado usa. Só que o problema é que isso aí fragiliza todo o restante do mercado. Joga tudo. Na verdade, a greve do caminhoneiro ela vem por esse tipo de procedimento. Porque como não se tem um padrão, você faz uma viagem por 15 mil, só que para mim é interessante pegar por 5. Eu vou subir batendo lá, então com 5 pila eu pago meu combustível e meu pedágio. Pago mais ou menos. Só que aí eu ferro todo mundo que ganharia 15. Exatamente. Então, o tempo todo vão ficar buscando. Alguém vai fazer retorno para subir, alguém vai fazer retorno para descer. Se eu só achar os caras que ficam fazendo retorno, eu estou gastando 1/3 do frete, cobrando o frete inteiro de alguém, ganhando uma bala, porque eu sou só um gato agenciador e fico. Meto até num aplicativo de frete e vai embora. Outro dia eu estava conversando com um transportador dentro desse mesmo cenário de custo de frete. Ele fez contato comigo e falou: Cristiano, como é que você faz o seu custo frete? Eu não fiz essa pergunta. A equação toda. Como é que eu faço o meu custo frete? Eu tenho uma série de colocar para chegar no meu número. Depende do tipo de veículo, tipo de contratação, se carro tem uma série de fatores aí no meio que eu tenho que colocar para no final da linha lá eu falar, puta, esse valor de frete que eu vou cobrar para tal rota, para tal trecho e tal. Ah, legal. Cara, eu não cobro assim. Cobra como? Eu vejo aqui o tipo de carro, sei lá, uma Fiorino. Eu vou ganhar R$50 por Fiorino. Mas como é que você faz essa conta? Cara, é que eu sempre trabalhei na clandestinidade e eu acredito que eu tinha que ter uns R$50 mais ou menos por carro. Eu falei, cara, você tá maluco. Mas ele não emite nota, não faz então, nada, não recolhe nada de nada. Aí foi minha segunda pergunta. Tá, mas peraí, você emite CTE? Não, eu emito CTE. Como que você só ganha R$50, cara? Tá louco? Cara, olha só, quando você emite CTE, no CTE você vai ter lá ICMS, você vai ter PIS, você vai ter COFINS, você vai ter ISS, você vai ter todos os impostos inseridos ali dentro que você, como transportador, você tem que arrecadar. E se você não arrecada, meu amigo, alguma coisa errada tem. Outra, você tem seguro? Tem. Quanto é que você paga de seguro por mês? Aí vem o que a gente estava falando agora há pouco, você pode até falar melhor, Marcão. Só verbo quando dá sinistro. Antigamente, o que acontecia? Antigamente acontecia como? Tinha tempos atrás, você só mandava uma planilha uma vez por mês para a seguradora. Sim, agora a verbação agora a verbação no final do dia, mas tem muita gente que entreguei e tem também. Tem gente que tenta dar uma sonegada nas coisas. Isso como embarcador. Isso, esse é o tipo de fraude comum. Isso no embarcador. O transportador, não tem como fazer. Você tem que emitir o CTS, emitir o CTS já está verbado. Não tem como você fugir. Aí eu perguntei para esse colega, cara, mas se você emite CTS, paga seguro, você está trabalhando no vermelho. Aí ele falou, Cristiano, me ensina a fazer a conta então. Eu falei, cara, vou te mostrar um markup simples. Vou te falar um markup simples. Pega aí um número qualquer, olha lá, sei lá, R$100. Tá, você quer fazer um markup simples? Tá, qual que é a margem que você quer ter? Eu quero ter 30% de margem. Transporte rodoviário. Você quer ter 30% de margem, tá bom. Então, como é que você faz? Como é que você faria isso? Me explica. Eu vou pegar 100 e vou multiplicar vezes 30%. Eu falei, tá errado. Tá errado. Como tá errado? Deu 30%, deu 130 aqui. Não tá errado, cara. Quando tira 30, não sobra 100. Você tem que pegar 100 e dividir por 0,70. Você vai dividir por 0,70. Aí você tem que dar uma aula pro cara como é que vai fazer isso. A conta de fora para dentro, né? Você faz a conta inversa. Você divide por 0,70. Beleza, cheguei. Beleza, deu um valor aqui, legal. Agora sim você subtrai menos 30. Puta, deu R$100. Essa conta você tem que fazer. Só que essa conta, assim, eu tô te falando a grosso modo.
né? Bem superficialmente. Você tem que pegar toda a tua tabela de custos, fazer o cálculo em cima, inserir o percentual que você vai ter aí, não sei qual é, e aí sim você vai ter um número para você pagar para o seu cliente. Aí você falou do meu tipo de frete. Porque quando você pagar os seus impostos e tirar a sua margem, você vai ver que vai dar exatamente aquela quantia que você precisa. Aí esse, Adriano, é o grande problema que a gente enfrenta no mercado logístico. Por quê? Porque os caras que entram hoje no transporte não sabem fazer conta. E ferra todo mundo que está no mercado. E vou te falar que é exatamente a mesma coisa no mercado de escolta. Entra um cara bom em segurança, abre uma empresa, aluga os carros, põe os rastreadores e começa. Ganha dinheiro, compra casa, compra carro, porra, correntão, em 2 anos começa a chegar processo trabalhista. No primeiro, 300 pau, já dá aquela balançada. No segundo, no terceiro quebrou a empresa. Aí ele põe a venda, mata o CNPJ, abre outra, todo mundo na rua e vai. Cara, assim, é difícil trabalhar, é difícil, cara. Mas é difícil concorrer com pessoas que não sabem trabalhar. Exatamente. O Brasil não é para amador, cara. Não é para amador. E a gente, esse é um problema que a gente enfrenta direto. Eu tenho uma operação que a gente faz do sul para cá, e essa operação do sul para cá, às vezes eu tenho concorrente lá no sul, na ponta. O cara tá vindo pro mesmo destino que o meu, concorda? O cara tá vindo de lá para cá. E eu também tô com o carro lá que tô vindo para cá. Aí vem aquela forma, não, mas é carga de retorno. Mas a minha pergunta é, retorno para quem? A gente tem que desmistificar isso dentro do transporte. O contrato principal é daqui para lá, né? Então o cara tem que voltar, porque senão ele fica 3, 4, 5 dias tentando buscar uma carga para ter um lucro. Então é mais fácil ele pegar uma carga para ele só cobrir os custos e tirar o carro de lá logo, senão ele tem que ficar pagando diária pro cara, ou ele fica com o carro dele, com o motorista dele, em outro estado diversos dias. Agora imagine o seguinte, bom, beleza, se eu sei que eu sou um transportador e eu vou fazer transporte de uma carga daqui pro sul, cara, por que eu já não prospecto então o cliente no sul, naquela região, para que quando eu tiver com o meu carro lá, ou tiver em via de mandar o carro para lá, vou estar com o meu carro em tal dia. Tenta pegar um agendado, né? Aí não seria uma carga de retorno, porque o mesmo frete que vai é o mesmo frete que volta. O custo é o mesmo. Nem que você tenha que começar a investir, deixar alguns equipamentos lá para que você consiga fazer toda essa logística. Porque o custo, se a gente for para analisar, o custo que eu tive para ir é o mesmo que eu tenho para voltar. O consumo de... mas vou voltar vazio. Beleza. O consumo vai diminuir? Vai. Tá, mas e o desgaste dos pneus? Pedágio é exatamente igual. Quer dizer, o custo é o mesmo, não vai mudar. Agora, o que os transportadores deveriam fazer? Todos eles. Cara, eu vou ter uma base no sul, em algum ponto do sul, ou algum lugar dos 3 estados do sul, e é onde eu viajo direto. Por quê? Porque eu não posso caracterizar se é carga de retorno. Cara, o mercado está muito viciado nisso, é carga de retorno. Não pode ser carga de retorno. E uma situação que a gente for pegar assim, o que acontece muito? Nós estamos em 2022 hoje. Você pega as 20 maiores transportadoras do país. Aí você pega um espelho do ano 2010, pega um espelho do ano 1990. Isso. As transportadoras que estão hoje, salvo... Aqui tu vai ficar falando não, mas são 3 empresas, você vai ver que são 3 que ainda continuam no capital nacional. O resto ou fechou ou foi vendido para empresa de fora. É isso. Por quê? Porque o mercado é muito canibalizado. Então, você tem a carga, o cliente tem a carga, o embarcador ele estipula o frete e os transportadores brigam entre eles para quê? Para captar essa carga e de repente muitos transportadores não fazem essa conta. Aí o cara, eu vou pegar o embarcador X para ter na minha carteira de clientes, passa o tempo, ele vê que o frete não vale a pena, ele não consegue o quê? Ele não investe em pessoas, ele não investe em tecnologia, ele investe em equipamento. A frota dele fica velha, o imposto, que é o primeiro que vem para ele pagar, ele não consegue pagar, a conta não fecha. Deixa eu contar um. Dá uma consultoria para uma empresa, fizeram um vídeo de transporte, e aí de repente entrou uma transportadora, que eu fui saber qual era o percurso que ela fazia, e o cara cobrava nem metade do que todos os outros do vídeo colocaram no valor. Pô, estamos ganhando dinheiro com esse negócio, mas por que vocês contrataram ele?
Não, porque o valor ficou muito baixo. Eu falei assim, vocês sabem que isso era o risco, né? Ah, mas o risco é dele. Eu falei, o risco é de vocês, do teu fornecedor quebrar e você não ter mais ninguém para fazer essa perna. Você vai ter que acionar o seu segundo vencedor. Só que o seu segundo vencedor já está 2 vezes o valor desse cara. Só que tem um problema. Antes dele quebrar, ele vai te roubar. Antes dele quebrar, ele vai te gerar um puta do prejuízo. Como assim? Você tem que partir do pressuposto de que o cara não vai tomar prejuízo. Ele está ali rodando, batendo lata. Quando ele percebe que o prejuízo vai acontecer, o sinistro vai acontecer, meu irmão. É natural, isso tem que rolar. Então, aí o embarcador falou assim, pô, eu não tinha pensado nisso. Eu falei assim, essa é a gestão de risco de fornecedores. Você não pode contratar um fornecedor por um valor que você sabe que ele não sobrevive. Porque, por enquanto, é risco dele. Na hora que a bomba for estourar, ela vai voltar para você. Alguma hora vai voltar. Sim. Então você tem que chegar para o cara e falar assim, peraí, teu preço está completamente abaixo. Tem alguma coisa estranha. Isso tem que ser um gatilho para o compliance e falar assim, esse preço não dá. Isso é menor que o preço mínimo. Não tem como. Tem algum rolo aqui. E aí deveria fazer uma diligência ali para conseguir entender o que está acontecendo. Chegar para o cara e falar assim, meu irmão, você não sabe trabalhar com frete? Desculpa, não entra nesse vídeo não. Porque uma carga que custa 5 mil reais a pernada, o cara te cobrar 2, como é que ele vive? Então, o KM você não muda, o pedágio você não muda. Não tem como, você muda gente. o preço. E aí fica o seguinte, esse cara será que consegue a pólice de seguro? Quais profissionais e veículos ele coloca lá? Ele tem veículo? Então, aonde ele condiciona a minha carga? Quanto tempo ele vai durar na minha operação? você lembra do que a gente tinha aqui? A gente tem até hoje o terminal Fernão Dias. Ali é um polo de agenciador de carga. Sim. O buraco negro do Fernão Dias? Ali é o buraco negro. Ele sobe carga para todo lado. E ali complementa a carga, o cara ele vem com a carga de um, complementa com o outro e quando você vê, vai embora. Só que o que acontece? Você vê que hoje, ali, em função dos aplicativos que surgiram no mercado, ali praticamente extinguiu. É um ou outro agenciador que ainda está ali. Mas esses agenciadores ainda ganham muito dinheiro em cima do transportador, do embarcador. Ah, puta, eu preciso de um carro para tal lugar, beleza, me paga aí e tal. Esse cara não tem conhecimento, esse cara não tem seguro, esse cara não tem risco. Zero o agenciador, zero. Quem assume pronto? O transportador. Falando com o dono da carga, falando com o caminhoneiro, encontra em tal lugar. Acabou. Resolveu. Ele já pega uma grana dos dois lados. Do transportador e do carreteiro. Dos dois lados. Ele pega dinheiro dos dois lados. Sem fazer nada. E aí, a carga é roubada. Porque ele tem todas as informações da carga. Você consegue afirmar que muito caminhoneiro tem caído em golpe assim, onde eles vão pegar a carga em algum lugar, ou eles recebem ligação, ou algum aplicativo, e aí quando eles vão lá colocar o caminhão para carregar, não, é para carregar ali, ó, o senhor espera aqui, aí sequestra o cara, pega o caminhão, leva para outro país, ou leva para fazer, ou para desmanchar, ou para fazer um dublê, enfiar no meio do mato, e some. É isso aí. Muito caminhoneiro caindo nessa. Por isso que também a gente precisa ter noção de que não dá para contratar qualquer pessoa. Não é só o caminhoneiro, o motorista lá, o chofer que a gente precisa ter, a gente precisa saber quem é. As empresas e os gestores, a gente precisa saber quem são. Você vê, quando a gente vai fazer a contratação de motoristas aqui, o que a gente faz? Consulta do motorista, consulta do caminhão, consulta da carreta, consulta do proprietário, se o motorista não for o proprietário. Do cavalo, da carreta. De todo mundo. Consulta. Cara, só aí é uma bala que nós, transportadores, gastamos. Porque por consulta você está falando aí R$30. Né? Então, quer dizer, aí algumas gerenciadoras, elas fazem o conjugado. Ela faz um combo, né? Ela faz o combo, você consegue fazer tudo. Mas aí você paga também um valor um pouquinho maior. Mas você faz tudo. Por outro lado, imagina que eu tenho uma movimentação de 100 carregamentos por dia. Olha no final do mês quanto é que dá essa conta. E ainda que dependendo da sua policy, tem situação que você, dependendo do tipo de carga, do valor, que você só pode fazer, carregamento com autônomo, só pode fazer até o sublimite. Sim. Quer dizer, arrebenta. 60 mil. Quer dizer, aí é outro gargalo que a gente tem no transporte. Esse é um, só posso carregar até no sublimite, de acordo com a pólice.
Aí eu tenho que estar alinhado com o gerenciamento de risco. Aí detalhe, até colocando aqui, falando da Unigr, esse trabalho que você está fazendo é muito importante para o mercado. Por quê? Porque muita gente, quando fala de gerenciamento de risco, pensa que o gerenciamento de risco é só monitoramento. A gente via isso, via muito isso lá. Fazer o GR é só monitoramento. Não, o GR não é monitoramento. Ficou enraizado no Brasil isso aí. Isso daí que a Unigr, a gente tem que pegar e desmistificar isso. Exatamente. Porque fica muito só em cima de monitoramento e cadastro. O operador hoje, que acho que é a porta de entrada para a Unigr qualificar esse pessoal, vai tirar essa fantasia da cabeça que o gerenciamento de risco é só o monitoramento. E aqui a gente tem falado, cara, o gerenciamento de risco, ele é além do monitoramento. O gerenciamento de risco ele começa antes mesmo de você fazer a contratação do motorista. Sim. E aí a gente sofre muito com isso. Porque quando a gente vai chamar a gerenciadora, ela vem falar só de relacionamento. Escolher uma rota é gerenciamento de risco. Escolher um posto para parar é gerenciamento de risco. Exatamente. Porque você está gerindo o risco. Uma parada indevida dentro de uma área de risco é gerenciamento de risco. Quer dizer, você tem que fazer todo esse desenho e entregar pronto. Carregar o caminhão com um tanque pleno é gerenciamento de risco. São procedimentos que alteram a logística e o risco. Tem muita gente... E a maior parte das vezes você reduz muito risco, a maior parte não, 100% das vezes, você reduz muito risco alterando procedimentos de logística. Cara, se eu negociar com um cara uma janela de carregamento diferente, se eu negociar com um cara que o veículo pode pernoitar lá antes de sair, se eu negociar com um cara uma extensão de uma janela, eu consigo fazer uma parada lá, se eu conseguir acertar com um cara uma janela de recebimento para não ter que pernoitar antes de entregar, porque às vezes você chega no destino, só que você não atende a janela, você vai ter que descarregar só no dia seguinte. Só no dia seguinte. Você passa um pernoite próximo do cliente, deixando o carro para ser roubado. Então, você pegou o ticket, você não atende uma janela, pegou o ticket, não atendeu a janela, pernoita na porta do cliente, o motorista já mandou o macro de chegada do cliente, fim de viagem, o operador já meteu o fim sem olhar para o mapa, tira do grid, mapa SM, o cara pernoita, ele fez o GR todinho, bonitinho, monitoramento certinho até o final. No final, o cara fica ali totalmente desbloqueado e limpo para o bandido só pegar a chave e ligar e sair. Já travou. Então, ou você vai até o final, confirma que está dentro do cliente, que entrou para descarga, tudo certo, ou não funciona, cara. É isso aí. Cara, e é assim, a gente vem enfrentando muito esses problemas que a gente está falando de custo de frete, deslocamento. Por quê? Porque a visão de todos, está todo mundo errado? Não. Por quê? Porque a gente não está todo mundo errado. Porque, foi o que o Marcos colocou aqui, tem 3 grandes no mercado, que ainda tem capital nacional, e esses 3 grandes sabem fazer custos. Aí eu te pergunto, o preço desses caras, se o meu preço, ao ponto de alguns embarcadores é alto, desses caras é 2 vezes o meu preço. E sem contar as outras assim, as generalidades que eles colocam que você não consegue mexer, que você com certeza não tem na sua janela. Mas aí é força de contrato também e são operadores. Sim, só que esses caras, eles falam o seguinte, cara, o meu preço é esse, você quer? Se não quer, passar bem. E o que acontece? O embarcador, por sua vez, ele fala, puta, cara, eu não posso perder esse cara aqui, porque esse cara tem qualidade. Ele tem a presença nacional, eu ponho na mão dele, ele opera para mim o Brasil inteiro. Ele vai fazer, então, quer dizer, para esse cara, o operador, puta, eu vou pagar X mais Y. Mas aí chega a persona, puta, para a persona, cara, só consigo pagar X. Pô, peraí, mas você transportava com o cara e não sei o quê. É isso aí. E eu não posso cobrar o meu preço, eu tenho que baixar meu preço para entrar. Cara, o jogo é esse. E aí o transportador se ferra. A gente dança. Porque a cadeia logística, se a gente for pegar, você tem o embarcador, tem custo de armazenagem, todos os custos possíveis. Onde fica o último custo dele e que ele acaba tentando reduzir mais? É o custo de transporte. O custo de armazenagem ele já tem, ele tem a reposição de estoque, separação de pedidos, tudo. O transporte é a última parte do elo da cadeia, e é onde ele tenta achatar mais.